Fala, Celso 50.20 é o penúltimo. Neste sábado eu posto o penúltimo e no dia do aniversário eu posto o último. Eu já falei de tanta coisa, né? Minha infância, minha adolescência, minha ida para o seminário, por que que eu escolhi ser professor, minhas aulas no Germano, como que eu escolhi o curso da faculdade, as aulas da faculdade, como é que eu escolhi aulas no lá em Cruz Machado, as aulas no Barão, as aulas do Stanislau, aulas no Helena Collodi, as aulas no Giuseppe Bugatti aqui em União, no Bernardina Schroeder, no Túlio de França. Falei das bandas e fanfarras, falei do Homem de Branco, falei dos meus gatinhos e da depressão, ansiedade e bipolaridade. Hoje eu falo da família e dos amigos. Esses são tópicos assim extremamente importantes na vida de qualquer pessoa, né? É... Bom, vamos lá. Então, vamos falar da família, né? É... Por diversas situações assim, né? Então, com a minha irmã, eu acho, ao menos do meu ponto de vista, né, que eu sempre me dei bem com ela. Sempre me dei bem com ela, né? Eu lembro quando ela foi para Curitiba, logo que ela foi para lá, daí ela, todo mês de janeiro, ela trazia aquelas caixinhas pequenininhas de plástico com 6 canetinhas. Umas canetinhas que tinha umas florzinhas, assim. Gente, era o meu must aquilo lá. Na minha época isso era ó, e ela trazia pra mim aquilo, material escolar e tal. Então com a minha irmã eu me dei muito bem. Eu acompanhei a questão dela, o casamento dela. Eu entrei, tive essa honra, nossa, essa honra de entrar com ela na igreja. Eu acompanhei todo esse caminho do casamento dela, os 2 filhos maravilhosos. Ela, quando ela mudou para Salvador, eu fui visitar ela e tal, né? Então, com a minha irmã eu tive mais a nossa relação foi mais tranquila, né? O meu irmão, ele ficou 10 anos trabalhando em São Paulo, então a gente quase não se viu nessa época, né? Muito pouco, né? Eu passei a ter um relacionamento muito bom, mas muito bom mesmo, abençoado com meu irmão, depois que ele voltou desses 10 anos em São Paulo e depois que a minha mãe morreu ali, foi é, um relacionamento mais de irmão para irmão, né? De ir conversar, trocar ideia e tal. Eu sei que a minha irmã e o meu irmão tiveram 2 dores de cabeça, assim, né? De algumas coisas particulares, né? Do fato de eu ser gay, do fato da minha saúde, que eu conversei com eles e que não foi uma questão fácil, né? Mas nós estamos aí vivendo, né? Essa coisa tão bacana. Eu tenho um terceiro irmão, mais velho, mas por escolha dele, por causa daquela cunhada que eu tenho, né? Então, a gente quase não se fala. Ele fez escolhas na vida dele, né? E as escolhas sempre têm escolhas, têm consequências, né? Somos frutos de nossas escolhas. Então, a gente quase não se vê, faz anos que eu não falo com ele, e tudo bem, ele vive a vida dele e eu vivo a minha vida numa boa, né? E daí eu tenho os meus 4 sobrinhos, né? A Letícia, o Micael, o Gabriel e a Ana Júlia, que são minhas alegrias, né? A gente já viveu tantas histórias de cachoeira, de festa, de passeio, de conversa, de puxão de orelha, né? Muitos, olha. E a Letícia, eu digo que a Letícia é minha filhada. Tanto que a Letícia me chama por Dinho, né? Padrinho, diminutivo Dinho. E muitos amigos da Letícia lá de Curitiba não sabem meu nome, não sabem quem é o Celso, eles sabem quem é o Dinho da Letícia. Né? É bem engraçado isso, é muito legal isso, né? Mas eu tenho uma vivência muito boa com eles, quando a gente dá pra gente se encontrar, conversar, é legal, é animado, é bacana, né? Eu tenho uma cunhada ruim, mas eu tenho uma cunhada excelente, que é, né?
que assim, que cuida de mim, né? Que a gente conversa e tal, que eu sei que ela tem um carinho por mim, assim, como se eu fosse um irmão mais novo, né? Que é muito legal. O meu cunhado, né? Que a gente já foi em vários bares, em várias festas, né? Churrascos e tal, né? E assim, eu sei que não é fácil ser meu parente. Não é fácil ser minha família, porque eu me exponho. Ó, eu tô contando toda a minha história aqui, ó, para quem quiser escutar e quem quiser assistir, né? E aquela história, tem muita gente preconceituosa. Então, às vezes, eles falam assim, ah, você é parente do Celso? Então, né? Então tem essa coisa, mas as outras pessoas, desculpa, que se danem. Para mim, o importante é a minha família, é eu estar bem com a minha família, né? E eu sou desse jeito com eles sabem que eu sou desse jeito. Eu sei que eles têm um carinho especial por mim, né? E a gente convive muito bem com isso, a gente se dá muito bem, etc e tal, né? E daí você pode perguntar assim: ah, mas você não tem mais familiares? Eu tenho muitos mais familiares. Mas para mim, família é quem convive. É quem compartilhou histórias, quem compartilhou momentos, que esteve ali do lado, acompanhou e ajudou. Quem só aparece uma vez a cada 10 anos, ou que só aparece quando tem um velório, coisa assim, desculpa, aí, pra mim isso é parente, não é família. Eu tenho uma família lá no interior de Cruz Machado, na linha Rio da Areia, tios, sobrinhos, tios, primos, né? Que a gente se dá bem. E esses são família. Agora, aqueles que quase nunca me visitaram, nunca perguntaram se eu tô bem, se eu não tô bem, se eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu não fico, desculpa, é parente, não é família. Então, a minha família, eu sou feliz em dizer que eu tenho uma relação muito boa. Esses que eu considero família. E daí eu tenho os amigos, né? Eu digo assim que eu tive várias mães. Quase toda escola que eu vou tem uma mãe, uma funcionária, uma professora que me abraça, que me ajuda, sabe, que me aconselha, que cuida de mim. Então eu digo que eu tenho várias mães, né? E os meus amigos, eles foram referências para mim, eles foram apoios para mim em diversas etapas da minha vida. Adolescência, juventude, 20 anos, 30 anos, 40 anos, vários momentos, várias situações complicadas e difíceis. E cada amigo ou grupo de amigos é um aspecto diferente da minha vida, etc e tal. Então, por exemplo, e eu já vou aqui, já vou falando, eu não vou citar nome de todo mundo. E eu sei que um ou outro vai ficar triste, ah, o Celso não falou meu nome. Não dá para falar o nome de todo mundo, gente. Não vai. Senão eu vou ficar aqui só falando o nome. Não, eu vou falar de alguns aspectos da minha vida, de alguns amigos mais presentes na minha vida. Não estou desmerecendo os amigos que estão longe, que não estão presentes, tal. Vocês vão se sentir contemplados numa poesia que eu quero ler no final. Eu gosto muito dessa poesia, reflete muito o que eu penso. Então eu vou falar de alguns grupos de amigos que são de alguns aspectos da minha vida. Então eu tenho um grupo de pessoas que foram assim, meu apoio, minha luz, meu conselho, meu colo, meu puxão de orelha, né, a minha referência, né, que é uma família, a Cristina, a Carla e o Rafa. Daí agora tem a Miriam, que é a mulher do Rafa e tal, né? Então esses são a minha referência, a minha luz, o meu colo, meu puxão de orelha, assim, porque eles puxam, né? Várias histórias juntos, várias convivências juntos, vários momentos juntos. São pessoas muito importantes para mim, são amigos muito importantes para mim. Aí eu tenho aqueles amigos de longas conversas fiadas, de risadas, de brincadeiras, de jogatinas, de igreja, de coisa assim, que a gente se encontra de vez em quando para conversar e trocar uma ideia, que é a Vera, que agora tá em Ponta Grossa, né? A Ciclinde, o João e a Maricilda. São 4 pessoas assim que a gente já ficou, varou madrugadas conversando,
comendo, petiscando, né? Petiscando, jogando, etc e tal, né? São um outro grupo da minha vida que estão que sempre são presentes, são amigos importantes para mim, né? Aí eu tenho aqueles amigos assim, das viagens, das risadas, dos apoios, dos bares, das festas, né? Que é um casal que se separou, cada um segue seu caminho, sua vida, tudo bem, são suas escolhas, eu não tenho nada a ver com isso, né? Que é o William e a Kathleen, né? Tantas vezes a gente saía, conversava, tomava um chopp, fechamos a Dalbó milhares de vezes, de ser os últimos lá, o gerente, o chefe dos garçons querendo ir embora e nós lá até 2, 3 da madrugada bebendo, conversando, rindo, torres e torres de chopp, né? O time, eles vão entender a história do time, né? Aí o Rafa e a Keila que chegaram um pouquinho mais por último também neste grupo aí, né? Mas o William e a Kathleen são lá de 2007, 2008, por aí. Então é tempo, é chão de amizade, né? E daí eu tenho os amigos do trabalho, né? Os de mais longa data, tipo a Luciana, que a gente já trabalhou, a gente estudou junto no Balduino, na Unespar, a gente trabalhou junto lá em Pus Machado e a gente voltou a trabalhar junto agora no Tour de França, né? Então tem esses amigos do trabalho também. E assim como ser parente não é fácil, ser meu amigo não é fácil. Porque eu exponho as minhas ideias, eu sou assim desse jeito. Quando eu tenho que se comportar, eu me comporto. Quando eu posso brincar, eu brinco, né? A maioria gosta, a maioria tal, né? Então tem tudo isso. Não é fácil ser amigo do Celso, eu sei disso. Só um pouquinho tem uma gatinha me arranhando aqui, gente. Clarinha, chega, neném. É Clarinha aqui me arranhando. Ainda bem que eu tô com calça. Senão eu já tinha dado uns berros aqui, né? Então tem esses grupos de amigos, né? E tem aquelas amizades que eu não converso tanto, que eu não vejo há muito tempo, etc e tal, né? E a todos esses amigos e aos outros amigos dos diversos aspectos e diversos momentos da minha vida, né? Eu vou ler uma poesia aqui que eu quero que vocês se sintam contemplados. Não fiquem chateados que eu não citei o nome de vocês. Se sintam contemplados nesta poesia, neste texto que eu vou ler aqui para vocês. Me perdoem que agora eu não vou falar de criação, eu vou ler um texto. A Árvore dos Amigos. Existem pessoas em nossas vidas que nos deixam felizes pelo simples fato de terem cruzado o nosso caminho. Algumas permanecem ao nosso lado, né? Algumas percorrem ao nosso lado, vendo muitas luas passarem, mas outras apenas vemos entre um passo e outro. Há muitos tipos de amigos, e cada folha desta árvore de amigos parece caracterizar um tipo desses grupos de amigos. Então nós temos o broto inicial, que são o amigo mãe, que nos mostram o que é ter vida. Nós temos os amigos irmãos, com quem dividimos o nosso espaço, para que possam florescer como nós e com o nosso, conosco, né? Temos os amigos de alma e de coração, sinceros, verdadeiros, que chegam pelo destino e sabem nos trazer alegria. Tem um amigo namorado, às vezes um amigo de alma se instala no coração e dá um brilhozinho para os nossos olhos e uma música aos nossos lábios. Tem os amigos de um momento, aqueles que por um tempo, por umas férias, por uns dias, por umas horas, que colocam muitos sorrisos em nossos rostos. E tem os amigos distantes, aqueles que ficam lá na ponta dos ramos e aparecem quando o vento sopra. O tempo passa, as estações mudam e algumas folhas caem.
O que traz mais felicidades é saber que as folhas que caíram continuam por perto, alimentando a nossa raiz com as lembranças de momentos maravilhosos. Cada momento ao lado de vocês, meus amigos, é maravilhoso. Mesmo quando a gente passa horas sem fazer nada. Então, gratidão, amigos. Gratidão ao que eu sou, gratidão aos que me cercam, gratidão aos meus erros e acertos, gratidão a quem está comigo perto, a quem está comigo longe, a quem está comigo muito tempo, a quem está comigo pouco tempo, mas gratidão. Gratidão às pessoas que ficaram para trás, gratidão às coisas que ficaram para trás. Gratidão às pessoas que me fizeram muito bem e que me fazem muito bem. A tudo que nós vivemos e que nós vivenciamos é uma escada para o aprendizado. Então, gratidão por esse aprendizado. Gratidão à minha família, gratidão aos meus amigos, às minhas amigas, às pessoas que me fizeram e me fazem crescer a todo momento. Gratidão à família, gratidão aos amigos.